Olá meninos, hoje eu vou começar com vocês a correção dos exercícios de grandeza diretamente proporcionais que nós fizemos nas últimas aulas no livro didático. Lembrando o que é a grandeza diretamente proporcionais? Quando eu tenho duas grandezas, se as duas aumentam de valor ou diminuem de valor, ou aumentam proporcionalmente sua quantidade e diminuem proporcionalmente sua quantidade, ela é uma grandeza diretamente proporcional. Um exemplo simples. Se eu comprar um pãozinho e pagar por ele 50 centavos, se eu comprar 2, eu pago R$1. Se eu comprar 3, eu pago R$1,50 e assim por diante. Os dois estão aumentando proporcionalmente. Quanto mais pães, mais eu pago. Quanto menos, menos eu pago. Isso é uma grandeza diretamente proporcional. Aqui na tabela, ele me fala da quantidade de garrafas de água que eu comprei e o preço que eu vou pagar por elas. E ele pede para eu preencher os dados que estão faltando. Então, ele me deu alguns e eu vou preencher os demais. Como que eu faço para descobrir? Eu vou pegar aquele que está preenchido completo. No caso aqui, 4 garrafas é R$19,20. Se 4 garrafas é R$19,20, eu vou fazer R$19,20 dividido por 4, certo? Cortar a vírgula 2 zeros, vai dar 4. 4 vezes 400, 1.600, sobra 320. Não divide, acrescenta um zero, vai dar 8, que vai dar nada. Então, quer dizer que cada garrafa minha é R$4,80. Então, eu preciso descobrir, primeiro o valor descobrir, preciso descobrir agora quanto que eu vou pagar por 5 garrafas, por 16 garrafas, e R$43,20 seria o preço de quantas garrafas? Então, vamos lá. R$4,80 vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 4, 24, 24. Então, aqui deu R$24, certo? 16 garrafas, vou fazer aqui. R$4,80 vezes 16. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 8, 48, vão 4. 6 vezes 4, 24, com 4, 28. 1, 8, 4. Uma, duas casas, duas vírgulas. Então, dá 76,80. Então, por 16 garrafas de água, eu pago R$76,80. Agora, eu preciso descobrir, com R$43,20, quantas garrafas que eu consigo comprar. Então, eu vou fazer o contrário, vou fazer igual eu fiz aqui com a divisão, certo? Então, vai ficar assim, ó. R$43,20 dividido por R$4,80, né? Que é o preço de cada garrafa. Quem não é muito adepto à divisão, que não gosta muito de fazer divisão, pode ir multiplicando, né? Se 5 é 24, 6 vezes 4,80, 7, até chegar no valor. Tem gente que prefere fazer assim. Nesse caso aqui, tem duas casas depois da vírgula, eu posso somente eliminar as vírgulas. E eu vou ter que aqui vai dar 9. 9 é 0, 0. 9 vezes 8, 72, para 72 nada. Dá 43. Então, deu 9 garrafas. Então, essa é bem simples, né? Para preencher aqui. O segundo exercício, depois vai aparecer os exercícios para vocês, tá? O tempo de cozimento de um frango depende da massa dele em quilos. E ele pegou um frango de 2,5 kg e demorou 1h15 para assar. Só que a Maria, ela tem 60 minutos para assar esse frango. Então, em 60 minutos, quanto de frango daria certo dela conseguir assar? Como que nós vamos fazer isso? Eu vou calcular massa com massa, ou seja, o peso dele com peso e o tempo com tempo. Então, 2,5 kg equivale a 1h15. Eu vou transformar isso em minuto. 1 hora é 60, mais 15 dá 75 minutos, certo? Para ficar mais fácil, né? Eu posso trabalhar ou com os dois em minutos, ou com os dois em hora, né? Mais fácil em minutos. E 60 minutos vai ser quanto de peso do frango que eu preciso achar? Como eu já falei que é uma grandeza diretamente proporcional, mais peso, mais tempo. Então, se diminuir o tempo, diminui o peso. Então, elas são diretamente proporcionais. Então, eu vou só fazer uma regrinha de 3. 75 vezes x, 75x.
60 vezes 2,5. Vai dar 150. Então, x é igual a 150 dividido por 75. X é igual a 2. Então, a massa necessária para ela conseguir assar em 60 minutos será de 2 quilos. Professora, se ao invés de eu colocar 75 minutos, eu colocar em horas, você tem que fazer essa transformação para hora. 1h15 é quanto de hora? E 60 minutos é quanto de hora? Então, é mais fácil trabalhar com minutos do que com a hora. E eu não posso, de forma alguma, trabalhar embaixo hora e em cima minutos. Tem sempre que ser a mesma unidade de medida, tá? O exercício número 3, nós fizemos na aula anterior, por isso que eu vou pular ele aqui, tá? Exercício 4. 2 bolachas de água e sal possuem 64 calorias. Então, coloquei aqui, ó, 2 bolachas, 64 calorias. A Maria consome 5 bolachas diariamente de água e sal em seu café da manhã. Quantas calorias de água e sal Maria consome por dia? Então, vamos lá. Se 2 bolachas é 64 calorias, então aqui, ó, bolacha, caloria. 5 bolachas vai ser X. 2,64. Se eu aumentar a quantidade de bolacha, não vai aumentar a quantidade de calorias? Vai. Então, é diretamente proporcional, eu não mexo na estrutura do problema. 2 vezes X, 2X. 5 vezes 64. 320. X é igual a 320, o 2 que está multiplicando passa dividindo, que vai dar 160 calorias. Certo? Então, aqui a gente para no exercício número 4. Dando sequência aos nossos exercícios, o exercício número 5, ele foi resolvido como exemplo na videoaula anterior, quando eu passei a teoria. Então, eu vou passar para o exercício número 6. O número 6 fala assim: a maquete de um empreendimento imobiliário foi construída na escala de 1 por 390. Sabendo que esse edifício tem 26 andares e que, em média, cada andar tem 3 metros de altura, determine a medida da altura desse edifício na maquete. Então, olha lá, ele fala para mim que a escala do prédio real com a maquete que ela foi construída é 1 por 390. O que isso significa? Que cada 1 centímetro na maquete é 390 centímetros real. Então, ele fez um edifício de 26 andares, com aproximadamente 3 metros cada andar. Como que a gente faz? Ele quer descobrir a altura da maquete, que é do prédio, eu consigo, né? 26 vezes 3 dá 78. Então, eu já tenho a altura do prédio. Só que aqui, cada metro, 100 centímetros. Então, vocês concordam comigo que seria 26 vezes 300, para ter em centímetros, e isso vai me dar 7.800 centímetros reais, os 26 andares. Então, olha lá, se 1 centímetro é 390 no real, os 7.800, que é o meu real, equivale a quanto na maquete? É só eu fazer assim. Então, vamos resolver essa continha aqui. 390 vezes x, 390x. 7.800 vezes 1, 7.800. Tem um zero de cá e um de cá, eu posso cancelar. Vai ficar x é igual a 780 dividido por 39. X é igual, 39, 78 é o dobro, né? 20 centímetros. Então, já descobri, a minha maquete tem 20 centímetros de altura, tá bom? Agora, o número 7 fala que um caminhão, ele consegue levar 600 sacos de cimento, cabe lá dentro, ou 7.290 tijolos. Leva 600 de uma vez, ou 7.290 tijolos de uma vez. Ele
carregou o veículo com 100 sacos de cimento. E agora ele quer completar com tijolos. Quantos tijolos ainda podem ser carregados, né? Dentro desse caminhão. Então, vamos lá. Esse aqui eu já não consigo fazer direto, porque eu primeiro preciso saber qual é a proporção que eu usei do caminhão de cimento, o que sobrou para eu colocar em tijolos. Então, vamos lá. Se eu fizer assim, ó, 600 é 100%, não é? Que é um caminhão cheio. Então, 100 vai ser X. Então, eu vou saber quantos por cento eu usei do caminhão, tá? Então, vai ficar assim, 600 vezes X, 600X. 100 vezes 100, 10.000. X é igual, corto 2 de cá e 2 de cá, 100 dividido por 6. Isso vai me dar aproximadamente 16,6 infinito, é uma dízima periódica. Então, eu usei do meu caminhão 16,6%. Agora, eu quero saber quantos tijolos cabem lá dentro. Então, o que eu vou fazer para descobrir? 7.290 tijolos é 100%, não é? Se eu usei 16% com cimento, quantos por cento sobrou no caminhão para eu colocar os tijolos? O que vocês vão fazer? 100 menos 16,6, que vai dar 83,4. E isso vai me dar a quantidade de tijolos. Então, vai ficar 100 vezes X, 100X, é igual. 7.290 vezes 83,4 vai dar 607,986, tá? Não arredondei, porque é aproximado, porque é uma dízima periódica. Então, X é igual a 607,986 dividido por 100. O que vai acontecer aqui? Vai me dar 6.079 aproximadamente tijolos, tá? Professora, mas por que aproximadamente? Porque quando aqui me deu uma dízima periódica, ela não é um valor exato, eu não consigo calcular correto. Pode ser que eu coloque lá dentro do caminhão 6.075, 6.082, mas é bem próximo. Se eu colocar 100 sacos de cimento, lá dentro vai caber isso aqui de tijolos, certo? Então, são proporcionais. Os dois são grandezas diretamente proporcionais, porque se aumentar a quantidade de um e aumentar a quantidade de outro, ele se equilibra, tá bom? Então, nesse formato aqui, eu fiz com porcentagem para que fique mais fácil para vocês calcular. Continuando, agora nós vamos para o exercício número 8. O exercício número 8, ele pede para a gente converter metros por segundo em quilômetros por hora. Nós trabalhamos esses exercícios um pouquinho antes da gente entrar nesse isolamento social. E vocês viram comigo que quando eu transformo quilômetros por hora em metro por segundo ou metros por segundo em quilômetros por hora, eu uso a divisão ou a multiplicação por 3,6. Então, o que eu tenho que saber? Que se está em quilômetros por hora e eu quero transformar em metros por segundo, eu divido por 3,6, certo? Vai diminuir, vou dividir. Se está em metros por segundo e eu quero transformar em quilômetros por hora, vai aumentar. Então, eu vou multiplicar por 3,6. Então, quando ele pede para que eu transforme esses valores de metros por segundo para quilômetros por hora, nada mais é do que multiplicar todos eles por 3,6, certo? Então, vamos lá? 20 vezes 3,6 dá 72 quilômetros por hora. 100 vezes 3,6, 360 quilômetros por hora. E 55 vezes 3,6 vai dar 198 quilômetros por hora, certo? Bem simples esse. O número 9, ele vai falar do medicamento, de um cachorro, né? A Amanda tem um cachorrinho que pesa 4,5 kg. Aí, para tratar a infecção que ele tá, o veterinário receita um antibiótico cuja dosagem dele
é 6 ml para cada 10 quilos, né? Só que o cachorrinho pesa 4,5 kg. Então, ela quer saber quantas ml a Amanda tem que dar para o cachorrinho. Como que nós vamos fazer? Se 6 ml é 10 quilos, 4,5 kg vai ser X. Vou multiplicar em cruz, 10 vezes X dá 10X, 6 vezes 4,5 dá 27, X é igual a 27 dividido por 10. X é igual a 2,7. Então, é 2,7 ml, aproximadamente 3 ml que ela tem que dar de medicamento para o cachorro. Lembrando que nós continuamos na grandeza diretamente proporcional. Se aumenta o quilo, aumenta ml. Se diminui o quilo, diminui ml, tá? Exercício número 10 e último da nossa lista. As telas dos televisores são medidas em polegadas. As polegadas de uma televisão, ela é medida na sua diagonal. Então, quando eu falo assim, a minha televisão é de 43 polegadas, é de 50 polegadas, significa que ela tem isso em diagonal. O que eu preciso saber? Que uma polegada é aproximadamente 2,54 centímetros, né? Então, ele fala aqui assim, ó. Quando eu digo que um televisor de 20 polegadas, isso significa que ele mede aproximadamente 51 centímetros. Então, eu tenho uma televisão de 35,7 polegadas. Eu posso concluir que esse aparelho, ele tem 12 polegadas, 14 polegadas, 16 ou 18. Como que eu faço para resolver esse cálculo, para encontrar a quantidade de polegadas que ele tem? Então, vamos lá. Eu falei que uma polegada é aproximadamente 2,54 centímetros. Se a minha televisão tem 35,7 centímetros, sempre centímetro embaixo de centímetro, polegada embaixo de polegada. Quantas polegadas ela vai ter aproximadamente? 2,54 vezes x, 2,54x. 35,7 vezes 1, 35,7. X é igual a 35,7 dividido por 2,54. X é igual a aproximadamente 14. Então, a resposta correta aqui é a letra B. Assim, a gente encerra os nossos exercícios de grandezas diretamente proporcionais.